Olá, meus amores de Áries, chegamos! Sejam muito bem-vindos ao canal, fenda aberta para melhor recepcionar a tua energia. Essa leitura não vai ressoar com todo mundo, o que não ressoar, liberta para o universo, vai chegar para quem precisa, pode também se espelhar, adapta no teu momento, na tua conexão, que fizer mais sentido. Você pode estar dando uma olhada nos signos fortes do teu mapa, acompanhar alguma mensagem por lá. Essa leitura é para Sol, Lua e Ascendente para o signo de Áries. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber as notícias, as mensagens semanais. Basicamente é isso. E vamos diretamente de tarô. Trago a esfera de Áries. Trago a esfera de Áries. Por favor, tarô, energias para Áries. Vamos lá, arianos, comigo. 9 de espadas, Áries. Dois de copas, cavaleiro de ouro, seis de ouro, sete de copas, dois de espadas, nove de paus, muitas. Mais uma energia, tarô. Me mandaram duas, só para me avisar que eu não mando nada. Ás de paus, sete de paus. No oculto nós temos o 8 de espadas. Vamos lá, Áries. Temos alguns momentos aí agonizantes em Áries, de você para alguém ou de alguém em relação a Áries, tá? Ó. Alguma dinâmica tua mais próxima, mais íntima. Tá falando forte de um relacionamento, mas também pode ser em outras áreas, alguma amizade, alguma associação que você tenha no trabalho, tá? Alguém tá querendo se dedicar, oferecer algo sólido, algo verdadeiro, tá? E assim, mas essa pessoa, ela espera a reciprocidade, tá? A gente pode estar falando de uma oferta dentro da tua área de trabalho, dentro do âmbito em que você, dentro da sua prática produtiva, tá? Em algum lugar que você produza, em alguma empresa, ou se você é autônomo, essa pessoa pode trabalhar com você, pode ser um funcionário, pode ser uma parceria, né? Aí vocês encaixem o que fizer mais sentido. Mas essa pessoa, ao querer oferecer algo sólido, não está depositando a confiança de um rei de ouros. Ele é um cavaleiro de ouros. Ele quer oferecer, ele quer solidificar, tá? Quer compromissar essa conexão, mas ele ainda tem um pouco
de medo. Ao longo do caminho, ele pode fazer algumas paradas, alguns recuos, né, para pensar. Mas quando ele se encontra nos momentos de pensar excessivamente, acontece esses terrores, tá, mentais, essas sensações aterrorizantes, assombrosas, né, que ficam aí torturando a mente de alguém, tá? O medo dessa pessoa é a ilusão. O medo dessa pessoa é entregar algo solidificado, oferecer algo firme e, no entanto, na troca, no retorno, não encontrar tanta reciprocidade. Ao que indica aqui, essa pessoa, essa outra parte, ela tem condições de oferecer, tá? De volta essa mesma energia. É uma pessoa que sabe ser justa, sabe ser criteriosa também, tá? Estamos falando aqui de um 2 de copas, duas pessoas com energias emocionais também bem potentes, que estão aí interessadas em se relacionar. Porém, uma das duas partes se encontra um pouco mais fechado, um pouco mais na dúvida, tendo que tomar uma decisão, sabe que essa hora vai chegar, vai ter que tomar uma decisão, né? Nós temos aqui o 2 de espadas e o 9 de paus. Alguém aí já está trabalhando num nível mais elevado para fazer essa relação, dar continuidade, fazer acontecer, tá? Essa pessoa já se encontra um pouquinho cansada, mas ainda firme, numa espera bem firme de liderança. Aqui nós podemos estar falando de alguém com um cargo um pouco a mais do que o ariano, ou o ariano tem esse cargo um pouco a mais, alguém tem uma autonomia aí, uma autoridade maior, tá? Pode ser aí um chefe, uma chefe. E essas pessoas, elas estão, contudo, contando com a espiritualidade. Elas estão recebendo aí um apoio da espiritualidade, né? Estão recebendo o apoio da espiritualidade para que isso se inicie com inspiração, que seja um relacionamento inspirador, uma conexão inspiradora, tá? Temos aqui bastante energia sexual, química, né? Na cabecinha de uma das partes, alguém que pode não demonstrar, tá? E se demonstra, é num sentido mais controlado da situação. Mas, ocultamente, essa pessoa, ela tem uns bloqueios mentais. Ela sabe a qualidade do que ela tem para entregar, mas ela tem um tanto de medo. Ela tem aí alguns bloqueios, algumas manifestações mentais que deixam ela com uma baixa autoestima, com ansiedade, tá? Sensações mesmo de que as coisas não vão progredir, não vão ter uma sucessão e assim por diante. Mas também essa pessoa, embora ela esteja passando por esses medos, ela está praticando o outro lado também. Ela está tentando ser uma pessoa
protetiva, tá? Resistente. O mesmo medo que ela tem de entrar nessa relação, ela tem de sair e se arrepender, de causar aí um arrependimento. Até porque se é no âmbito de trabalho que a gente está falando, caso essa relação não evolua, não dê certo, nem todo mundo consegue conviver dentro do mesmo espaço de trabalho quando algum relacionamento não funciona, não se estabelece. Algumas pessoas até decidem por trocar de serviço, de emprego, né? Se afastarem do ambiente físico, tá? Devido a não conseguir lidar com as emoções dentro desse grupo, desse ambiente de trabalho. Então, veja aí onde você se encaixa, Ariano, se você é esse líder, esse patrão, ou se você é esse funcionário. E se não é no âmbito de trabalho, são pessoas que têm o mesmo poder energético, a mesma vibração emocional, tá? Tem solidez para o desenvolvimento, porém há essa energia de medo e de sensações sabotadoras que acompanha aí a cabeça de uma das partes. Talvez até as duas partes tenham um sentido de medo. Aqui é alguém tem um grau a mais de medo, tá? Se é os dois, uma das partes aqui é apenas mais defensiva, mais tímida, mas a outra parte carrega consigo esses bloqueios mentais em relação ao medo de não dar certo, de não evoluir. Então vamos lá, tarô. O que mais? O medo da troca, né? De trocar algo sólido, verdadeiro, justo, por algo que ilude, que engana, que permite brechas, né? Falhas. E assim por diante. Vamos lá, mais energias. Para Áries. Alguém que tenta até não pensar muito, não se exceder, mas ó. Então, podemos sim estar falando de uma das partes, pode ser mais velha, tá? Um tanto, alguns anos, também não precisa ser excessivamente, né? Mais velha, mais experiente, mas alguém com mais experiência. Ou pode ser também a figura desse patrão que eu falei, dessa pessoa de autoridade, onde tem a liderança, o comando maior em relação ao ambiente e às práticas de trabalho. Mostra aqui uma pessoa que tem prioridades também. O medo, carta do diabo, 4 de paus. Alguém aqui também já idealiza. No culto nós temos um cavaleiro de paus. Alguém aqui já idealiza também bem à frente, tá? Se é uma parceria de um casamento, se é um casamento, eles estão em um momento onde está vindo essas energias do medo do término, da separação, tá? Não tem mais certeza em relação aos sentimentos um do outro. Tá? E para o outro grupo ao qual eu estava me referindo, que é esse grupo onde pode estar se relacionando com alguém do trabalho, essa pessoa ela tem uma energia bem parecida, não somente em relação às emoções, ela tem uma energia muito equivalente também no sentido justo das coisas, equilibrado,
tá? O senso de justiça dessa pessoa também é bem aguçado. Por isso que eu falei, ela deve ter um tanto de experiência. Sim, deve ser uma pessoa que já tem aí uma dinâmica mais experiente. Não tão somente na área amorosa, talvez até não, mas se é nas duas áreas, é uma pessoa que acompanha a energia da experiência. Tá? Já deve ter mais tempo de trabalho, né? Deve ter mais materialização, tá? E aí, ó, se a gente fala de um casamento, o medo, né? Os momentos que eu falei, aterrorizantes, ansiosos, de que alguma coisa desfaça esse lar, desfaça essa família, tá? Aqui, gente, não aparece nada externo. A única energia externa é essa energia densa que tenta agir sobre os pensamentos de alguém, tá? Não temos uma terceira energia, não temos nada que influencie essa relação a ponto de estar se aproximando de um final, de um término. Mas há esse medo, há essa sensação. E isso talvez, se a pessoa deixar se prolongar, se exceder com esses pensamentos, isso pode sim trazer um mal-estar para o casal, né? Porque começa aí os comportamentos diferentes, a comunicação diferenciada também, algumas coisas se perdem, tá? Então fica aí um alerta para isso. E se é desse outro grupo que a gente está falando, de um casal que se conheceu, trabalhando juntos, essa pessoa tem medo da evolução. Ela pensa, tá? Ela sonha, ela até por alguns momentos acredita nisso, mas ela tem medo da evolução, tá? E esse pensamento obsessivo nem é em relação ao estar disposto a tudo para que isso se concretize, se manifeste como uma aliança mais futuramente. Essa obsessão está no âmbito mental, nos pensamentos, tá? É aí que essa energia está agindo. No oculto, nós temos o Cavaleiro de Paus. Então, veja, nós temos o Cavaleiro de Ouros ofertando, né, algo sólido, tá? Firme. E nós temos o Cavaleiro de Paus. Essa pessoa, o medo dela pode causar em alguns momentos a seguinte dinâmica. Eu manifesto, eu tenho um impulso, eu tenho muito desejo, temos uma química muito boa, então eu vou em direção, inspirado, potente. Quando chega o medo, quando a minha mente me bloqueia, eu recuo, eu me retiro, tá? E aí fica nessa dinâmica de eu vou, mas acabo voltando, né? Eu me faço presente e depois, logo em seguida, retiro um pouco da minha energia, tá? Tudo isso é causado pelo medo, pela sensação de não desenvolver essa relação. Então, Áries, os arianos que eu estou me conectando nessa mesa hoje têm a falsa impressão de que isso possa machucar, possa trazer sofrimento. E isso é uma coisa que pode trazer até um ensinamento antecipado. Se der a chance de vivenciar essa união, essa parceria, caso isso não aconteça como você espera, não desenvolva conforme a tua expectativa, trabalhe aí teu poder de compreensão,
Extraia disso o melhor, extraia o aprendizado, que você pode ter aprendido, que você pode levar com você, se tornando aí uma experiência a mais na tua vida, tá bom? Então aqui, a única coisa que pode se exceder são os pensamentos sabotadores. Aqui nós vemos plenamente as pessoas capazes de fazer essa troca mutuamente, tá bom? Pode ser também, nem todo mundo lida bem com isso, como eu falei, no caso de ser líder e funcionário, patrão e funcionário, é saber separar que nos momentos em que estão trabalhando, não cabe aí misturar tanto o relacionamento, né? Então, saber dividir, dosar as coisas, tá? Para que isso não atrapalhe um campo e nem o outro. Nem todo mundo consegue essa dinâmica, mas a gente tem que entender que isso é possível. Tem muitas pessoas aí, muitas histórias que deram por si, sólidas por muito tempo e perduram até hoje, porque souberam dosar e equilibrar essas questões. Tá? Em relação ao trabalho, pode ser que alguém também tenha um tanto de medo de perder a vaga de trabalho, de amanhã não ter mais essa segurança do emprego, né? Dessa remuneração de produção, dessa produtividade, essa oportunidade de produtividade, tá? Mas aqui também denota um grande potencial qualificado para que essa pessoa se estabeleça, cresça, ensine, aprenda, tá? Com a dinâmica de trabalho. Pode ser aí que o patrão seja um pouco exigente, né? Seja uma pessoa firme na sua posição. E é isso. Vamos tirar uma energia de finalização. E veio a carta do porquê. É a pergunta que você se faz, Ariano. Por quê? Quantas vezes você se pergunta? Você já não excedeu tanto de perguntas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E às vezes você está esquecendo de viver o presente momento. Tá? Então, comece a praticar também o porquê no sentido inverso. Por que não? Por que não posso? Por que não devo? Se eu quero, se eu sinto que é bom. Tá? Então, faça aí suas análises, faça ampliação aí da tua visão, para que não escape, né, as melhores sensações, e dá uma segurada nos teus pensamentos que estão excedendo aí e te deixando cansado, te deixando exausto, tá? Então é isso, Áries. Espero vocês a semana que vem, na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá!